Capítulo 17, versículo 36 e 37. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará também das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vai, e que Yahvé esteja contigo. Amém? Pode se assentar, adorando, exaltando o nome santo do Senhor Jesus. Livro de 1 Samuel, capítulo 15, vai nos começar a descrever a desobediência de Saul perante a Deus. E agora o próprio Deus fala para o profeta Samuel que se arrependeu
delegou. Eu sei a responsabilidade que o Senhor mandou eu falar. E ai daquele que quando o céu manda falar algo não fala. Alguém olha, não tem sabedoria. Alguém olha e diz, não sabe falar. Alguém olha e diz, não sabe cantar. Mas se o céu delegou que é para você louvar, que é para você pregar, que é para você falar, faça com excelência diante da presença do Senhor. Alguns o Senhor usa na mansidão, alguns o Senhor usa na exortação, alguns é na intercessão, mas tudo quanto fazemos, fazemos com excelência para o nome do Senhor. Davi volta ao seu período que estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, ao seu posto novamente. E a Bíblia vai dizer agora que alguém, um homem, um gigante, chamado Golias, se levanta contra o povo de Deus, se levanta contra o povo de Israel. E a Bíblia vai dizer que ele afrontava o povo. E ele dizia, se não tinha alguém, algum homem suficiente no meio daquele povo, que viesse lutar contra ele. Ele falava que se aquele povo vencesse, o povo dele se tornaria escravo de Israel e vice-versa. Só que ele não estava afrontando as pessoas, mas o gigante filisteu Golias estava afrontando o nome do Deus vivo. Saul naquela época era rei. Saul não teve autoridade de querer ir, de bater de frente com o gigante, porque ele teve medo. Porque quem está debaixo de desobediência do Senhor não tem ousadia, não é corajoso, não é valente para querer dar de frente com o gigante, porque sabe que na primeira tentativa tomba. Por quê? Porque não está debaixo da obediência do Senhor. A Bíblia diz que Saul é atormentado por espíritos malignos. E a Bíblia diz que somente Davi, com a sua harpa, era quem afastava esse espírito de Saul. Por quê? Porque Davi tinha já a presença do Senhor Jesus. E quando esse gigante se levanta contra o povo, quem é que vai querer dar de frente com ele? É o Davi. É o menino pequeno de baixa estatura. É o menino que alguém olhou e disse, só cuida da ovelha dos pais. Tinha tanta gente de porte melhor, tinha tanta gente de estatura melhor, tinha tanta gente forte e valente o suficiente, só que ficaram com medo. E quando Davi sabe que esse homem, esse filisteu, esse gigante está afrontando o Deus de Israel, está afrontando o povo, a Bíblia vai dizer que ele diz, quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é? Ele pode ser grande, mas o meu Deus é maior. Ele pode ser gigante, mas o meu Deus é maior. Saul disse que beneficiaria quem fosse contra esse gigante. E até a sua filha daria como um casamento a alguém que fosse ganhador, a quem vencesse esse gigante. Só que Davi não estava preocupado em benefícios, porque antes de receber benefícios, ele estava vendo que aquele gigante não estava afrontando alguém qualquer, alguém comum. Ele estava afrontando o Deus de Israel. E a Bíblia diz que Davi vai até Saul e diz, ei, eu vou lutar contra esse gigante. Eu vou derrubar esse gigante. Saul olha para Davi, assim como eu e você muitas das vezes olhamos para alguém que é fraco, para alguém com uma aparência que não tem estatura. Você olha e diz, não tem como, não tem jeito, não vai dar certo. Esse, como? Não vai. Saul olha aí, Davi, tu é muito pequeno. Conjecturo eu, a Bíblia não diz que Saul olha para Davi e diz, tu não pode, tu só está cuidando de ovelha, quem tu pensa que é?
consagração. A oração do teu